Dia 23 de abril é o Dia Mundial do Livro. Nós temos esse dia devido ao fato de vários escritores terem morrido nesse dia, como Shakespeare e Miguel de Cervantes também. Quando a gente pensa em Dia Mundial do Livro, em um dia em que as pessoas pensam sobre literatura, eu não consigo não falar de literatura para as pessoas que não enxergam e de Braille também. Vocês já pensaram que para uma pessoa que não enxerga, a literatura e a música são as duas únicas formas de arte nas quais a gente não perde nada? Claro, se eu estiver assistindo a um filme com audiodescrição ou mesmo a uma peça de teatro ao vivo, por melhor que seja o roteiro, alguém vai ter que selecionar que coisas vão ser audiodescritas e que coisas não. O mesmo acontece se eu estiver assistindo, sei lá, uma novela, uma série, uma apresentação de dança, seja o que for. Mas se eu estiver ouvindo uma música ou lendo um livro, bom, aí é diferente. Aqui eu não tenho nenhum intermediário. Aqui eu vou ter acesso à produção completa, às palavras, à melodia, aos instrumentos, ao ritmo. O máximo que eu posso perder é a performance dos artistas, mas tudo bem, mesmo porque muitos apreciadores de música gostam de ouvi-las de olhos fechados. A música e a literatura são formas de expressão artística e de contato conosco e com o mundo. A gente até pode não saber as dancinhas do TikTok ou mesmo a cara daquela atriz naquela série, mas a gente consegue saber uma letra de canção. E se a gente lê um livro, bem, é isso aí. Todo mundo vai ter lido, que lê esse livro, vai ter lido basicamente o mesmo livro. Vai mudar a interpretação. Por isso que a literatura é uma força tão forte no público com deficiência visual. A gente percebe muitos grupos de leitura, muitas trocas de livros. Assim que o pessoal começou a ter acesso à internet, o que aconteceu no final dos anos 90, eu me lembro que o pessoal escaneava. Passavam horas e horas escaneando livros, porque era o único jeito da gente ter acesso. Mesmo hoje em dia, muitas pessoas fazem assim. Elas gostam de digitalizar seus livros, de tirar do papel e passar pelo scanner óptico e assim ter acesso. Eu lembro quando eu era muito pequena que, bom, o aspecto que mais eu ficava triste por não enxergar era quando eu via um livro e não podia ler. Por algum motivo isso me deixava muito triste. Assim, eu queria muito ler. Eu queria muito saber o que estava escrito ali. Hoje, graças a Deus, a gente pode ler bastante coisa. Qualquer livro adquirido na Amazon, exceto raríssimas exceções, será acessível aos leitores de tela ou mesmo a Alexa, se você tiver uma no seu celular, ou as caixinhas famosas. Isso é uma maravilha. A gente nunca teve tanto livro. Com esses livros, a gente pode ter acesso a uma infinidade de entretenimento, informações e formações. Sim, sim. Recentemente eu fiz a faculdade de psicologia e de filosofia, como vocês sabem, e eu vou dizer para vocês que no tocante à faculdade de filosofia, como era EAD, 100% do material já estava acessível. Slides, apostilas, exercícios, provas. Eu não tive que lutar por nada. Estava tudo acessível, porque o curso era EAD e os meus leitores de tela liam tudinho que estava lá. Eu nunca tivera essa experiência de estudar e poder me lançar aos livros sem ter que lutar por eles. Mas nisso tudo, qual é a valia, a serventia do Braille? Essa é a pergunta. Esse é o questionamento. Primeiro eu queria dizer que o ensino do Braille apresenta muitas dificuldades. Muitas pessoas não sabem ensinar Braille. Muitas pessoas que fizeram o curso de Braille, na melhor das hipóteses, têm uma ideia de onde fica cada ponto, mas elas não são braillistas fluentes. Elas não sabem ler. Elas não sabem ensinar. E quando elas vão tentar ensinar e nas salas de apoio, nas associações,
e o usuário não aprende, bem, o usuário não aprende. Não é bem elas que não sabem ensinar. Eu particularmente adoro ensinar braille. É uma das coisas mais lindas que eu já pude fazer na vida. É muito gostoso você tocar em alguém para essa pessoa aprender a ler com os dedos e escrever também com os olhos fechados. Gente, é sério, é muito bom ensinar braille. Para quem não sabe, é muito mais fácil alguém aprender braille com deficiência visual se a pessoa for tocada. Sentir a pressão correta na mão para fazer a perfuração no papel. Saber exatamente como fazer para não misturar a linha de baixo com a linha de cima ou como posicionar o papel corretamente depois de retirá-lo da perks, da reglete, tanto faz. Isso faz parte, mas com a escassez de profissionais realmente qualificados, com a escassez de material, muitas vezes os materiais que existem não são adequados à escrita real do braille, e também, claro, com o advento da tecnologia, o braille vem caindo em desuso. Por quê? Bom, por todos os motivos acima. A gente tem muitas pessoas com deficiência com dificuldade de aceitar o braille porque, bom, é oficial. Se eu preciso ler com os dedos, eu sou cego mesmo. Ou então, bem, se eu consigo ler com letra ampliada, por que mesmo eu vou ler com os dedos? Não faz sentido. Então, o braille ele tem muita resistência por parte de alunos e de profissionais também. Muitos profissionais dizem, escuta, você tem acesso à informática, para que você quer o braille? Para que eu quero o braille? Essa é a pergunta. Para que braille nos dias de hoje? Para que ele serve? Quando eu ouço um texto, quer leitura sintética, quer leitura humana, eu tenho acesso à história, mas eu não tenho acesso à leitura. Ouvir um livro não é o mesmo que lê-lo. E, desculpa, isso é palavra de quem fez os dois. Além disso, neurologicamente, ler é diferente de ouvir. Quando eu leio um texto, eu apreendo muito mais. Claro, se você não tem outra opção senão ouvir, você vai fazer isso, porque é melhor que nada. Se você precisar ouvir um conteúdo muito extenso, por favor, ouça, porque o braille realmente, para conteúdos realmente generosamente extensos, é difícil para a gente ler. Mas se eu nunca ler braille, eu vou ter um déficit muito grande na ortografia. A minha escrita vai ser parecida a uma pessoa semi-alfabeta mesmo, semi-analfabeta. E aqui não é uma crítica às pessoas que não tiveram acesso à escola. O problema é você se esforçar para estudar e não aprender o básico, entende? Se você for uma pessoa semi-analfabeta por alguma questão na sua história de vida, tudo bem. Mas se você estudar pra caramba e mesmo assim não conseguir escrever, tá errado, não tá bom. É comum, desde os meus tempos de começo na internet, as pessoas comentarem que fulano tem mestrado, doutorado, não sei o que, escreve muito mal. Eu me lembro que um cara me escreveu uma cantada no MSN. Eu dei para uma pessoa ler, porque eu achei uma cantada muito absurda. E a pessoa falou assim, nossa, só pode ter sido um cego, tá muito mal escrito. Ai, gente, isso doeu em mim. Doeu porque, bem, a pessoa era cega mesmo. E doeu porque, bem, era uma verdade dolorosa. Uma das dificuldades da gente que lida com a deficiência visual é o nosso déficit de ortografia. Eu domino muito bem muitos assuntos complexos do conhecimento. Bastante coisa mesmo. Mas, mesmo assim, posso cometer erros crassos. Às vezes eu faço isso. Eu sou aquela pessoa que sabe escrever super bem uma palavra bem difícil, tipo, sei lá, incognoscível, mas fica parada pensando se alcançar com L, com dois S, com cedilha, porque eu não vejo. Eu não vejo a palavra. Eu escuto ela e o som é igual.
Às vezes eu usava o espanhol como referência, já que o U e o L lá têm sons diferentes, mas nem todas as palavras que vêm do português, perdão, do espanhol para cá, conservam a mesma grafia de lá. E isso eu descobri só recentemente. O Braille funciona como uma forma de gente ter acesso ao mundo das palavras. É a única maneira conhecida da gente ter acesso ao mundo das palavras sem intermediário. Ler é diferente de ouvir. O Braille também me permite escrever com agilidade nas telas touches. Sim, hoje a gente tem o Braille no iOS, tem o Braille no Android, inclusive de modo nativo, se vocês quiserem, em ambos sistemas. E isso faz com que a gente escreva bem rápido. Claro, você pode ser super fã do ditado de voz, mas muitas vezes ele pode te falhar, inclusive no tangente à ortografia. Aprender a usar Braille no celular me entregou muito mais agilidade, muito mais autonomia e muito mais condições de acompanhar uma simples troca de mensagem em tempo real, coisa que eu fazia de boa quando os celulares tinham aqueles teclados CAT físicos. Usar Braille também me permite ter o prazer da leitura. E é um prazer realmente intelectual, mas também físico e sensorial. Percorrer os dedos por uma página Braille é gostoso. Sentir aquela vozinha dentro da nossa cabeça quando a gente lê é mais gostoso ainda. O sentimento de alto valor quando você percebe que você leu páginas e páginas é inigualável. Eu realmente sou uma pessoa muito feliz, sendo uma das poucas pessoas cegas no Brasil que tem acesso ao Braille. A maioria não tem, e essa é uma realidade triste. Muitas pessoas estão dizendo para os cegos e para as pessoas cegas e com baixa visão que o Braille não tem nada para oferecer para elas. E o pior é que são pessoas que nem deficiência têm. Desculpa, mas elas não têm esse direito. Elas não têm esse lugar de fala. Outras pessoas acreditam simplesmente que a tecnologia substitui o Braille. I'm sorry, não é bem assim. Existem várias funções em que, se a gente utilizar o Braille, vai ficar até mais fácil. E é pensando nisso que nós temos, há algumas décadas, as linhas Braille. As linhas Braille são basicamente dispositivos que captam o texto presente, quer no armazenamento interno, quer na tela do computador ou do celular, e transformam em uma linha Braille. Quando a gente termina de ler, é só descer um botão e ela vai aparecer a próxima linha. Assim, a gente pode ler livros inteiros, estudar idiomas. A propósito, se dominar a ortografia do nosso idioma já é difícil sem Braille, imagina de um idioma que não é o seu. E a linha Braille, portanto, nos dá muito mais autonomia, muito mais independência e muito mais versatilidade para muitas tarefas. Muitas, muitas, muitas mesmo. Tem um problema, porém. As linhas Braille no Brasil ainda são muito caras. Existem projetos de linhas Braille mais acessíveis. Eu lembro que tinha a Orbit 20 e outras tantas propostas. Eu acho que vale a pena a gente olhar para isso. De verdade, no Dia Mundial do Livro, vamos falar de Braille. Vamos falar de empoderamento literário. Vamos falar para pessoas que enxergam e que pensam, que sabem o que a gente precisa ou não, que elas não sabem, porque elas não vivem nos seus corpos essa realidade. Vamos falar que o fato de termos acesso precário ao ensino do Braille e muitas vezes até a material para a produção de Braille é absurdo. Simplesmente essa realidade é inadmissível. Vamos lutar pelo Braille. Mesmo que você não use, mesmo que você não saiba, o Braille foi o primeiro caractere dignificante da nossa identidade. Foi através do Braille que tivemos acesso real à escola e tivemos acesso ao trabalho.
tivemos acesso à dignidade de saber ler. E sim, saber ler é um direito humano fundamental. Se eu enxergo e tenho um livro na minha mão, eu só preciso abrir e ler. Uma placa, um folheto, um catálogo que eu nem quero saber de o que é. Mas se eu sou cego e leio somente por um dispositivo, se acaba a bateria ou acaba a luz, eu fico sem nada. O braille iguala as coisas. Eu posso abrir um livro e ler. E meu Deus, como isso é bom! Feliz Dia do Livro, pessoal!